E, primeiramente, eu gostaria de dizer, né, que aqui a gente vai falar não só de uma ferramenta, mas de todo um sistema de vacinação, a princípio, com seu objetivo maior na Covid-19, mas é um projeto que pode ser aproveitado para outros fins. Então, o projeto foi desenvolvido, né, a princípio, coordenado por mim, que na época era coordenador de sistema de informação, a Fabiana Fernandes, que hoje atualmente é diretora de vigilância em saúde, de políticas de saúde, e a Nicole, que está aqui, que é coordenadora também da imunização. Então, o desafio aqui, vou passar rapidamente, que o desafio, acho que era de todos nessa época da pandemia, né? Tínhamos o grande desafio, na época, esse projeto começou em 2020 já, para a vacinação do idoso, na vacinação da H1N1. Então, em 2020, nós estávamos para receber as doses da vacina da H1N1, e a pandemia estourando em março, então chegou tudo junto. E aí, de repente, a gente se viu, né, no desafio de como que a gente poderia levar esses idosos, essas pessoas, né, para as unidades, se as unidades também, a gente não poderia promover o aglomero, que era o maior desafio na época. Então, o que a gente fez? A gente teve que, então, recorrer para a tecnologia. Só que o tempo era muito curto. Então, mesmo que a gente, em município de Joinville, do porte que ele é, a maior cidade do estado, conseguisse contratar, ou fosse pelos meios da contratação, não haveria tempo hábil para a gente desenvolver uma ferramenta, porque nós não tínhamos uma ferramenta que atendesse todas as regras naquele momento da vacinação. Então, onde é que a gente foi procurar ajuda? Tivemos que pensar realmente, e tivemos que, então, procurar ajuda da sociedade. E o que a gente fez? No meu time lá de servidores, eu tinha uma pessoa, lá, um rapaz que fazia desenvolvimento de sistemas na universidade, então vamos procurar a universidade. Na verdade, a partir dele, não foi nem a universidade, a partir dele, ele com os contatos que tinha do pessoal, dos colegas, dos desenvolvedores, encontrou, então, um grupo de desenvolvedores que se prestaram, então, e se voluntariaram a desenvolver esse projeto. E com muita motivação, por sinal. Então, por isso que a gente diz, né, que a gente gosta desse projeto, não falando só da ferramenta, mas da forma como ele foi aplicado, porque é um modelo que a gente pode estar aplicando também no Brasil inteiro. A gente tem muitas pessoas da tecnologia dispostas a ajudar, então em Joinville a gente realmente descobriu isso, que a gente indo procurar também, não só na universidade, mas também quem está dentro da universidade, que não precisa ser só através dela, também se voluntaria para fazer e para dar a sua contribuição. Então foi aí que a gente descobriu em Joinville. E a partir disso, então, só resumindo, né, a história, em um final de semana a gente desenvolveu a primeira versão do sistema que foi utilizado depois em 2021 na Covid-19. Então nós fizemos aí meio que um hackathon, né, quem sabe que é um hackathon, né, o pessoal vira à noite ali trabalhando, nós encontramos ali uns 8 a 9 voluntários, e aí a gente virou o final de semana para desenvolver essa primeira versão que foi utilizada na vacinação dos idosos. Outra questão em relação ao processo, né, sempre quando a gente vai desenvolver uma ferramenta que vai ser de utilizar, que o povo vai utilizar, que a população vai utilizar, sempre vem aquela pergunta, tá, mas eu vou restringir, então, eu vou dizer, como é que fica o pessoal que não tem, né, quem não tem acesso a essa tecnologia? Então, Joinville realmente resolveu encarar esse desafio e dizer, não, o agendamento é compulsório, nós não queremos a aglomeração das pessoas nas unidades. Então, vai ser compulsório. E aí vocês vão me perguntar, tá, mas foi compulsório e o pessoal que não tinha? Foi uma minoria. Então depois eu vou mostrar alguns números ali para vocês. Então a gente preferiu, nesse momento, tratar as minorias do que em mais de 90%, prejudicar quem teria acesso à tecnologia e quem poderia estar utilizando da ferramenta. Então os objetivos principais ali, né, que nós teríamos que vacinar 100%, aqui já falando do Covid, 100% da população, respeitando o distanciamento social. Inicialmente, Joinville adotou, então, a centralização dessa imunização no período inicial, ou seja, criando as centrais de vacinação, foram 3 centrais que foram criadas, para que a gente tirasse, então, aí aqui eu já estou falando daquela época já de março de 2021, que a coisa estourou, então aí que a gente não poderia mandar, chegando a vacina da Covid, mandar esse povo todo para a unidade, né, e se aglomerar, e daí como é que a gente trabalharia isso? A gente pioraria o processo. Então a gente centralizou em centrais de vacinação, com todo mundo agendado, tudo por horário certinho. Realmente o pessoal chegava agendado, isso foi uma coisa que a gente planejou bastante, para que não houvesse o descrédito com a população. Então ele marcava o horário dele lá no site,
e ele chegava e era atendido dentro daquele período. Era engraçado porque a gente via até pessoas que eles chegavam lá, às vezes até tinham uma certa fila, né? E então o ambiente lá, a central era grande, então já ampla e espaçosa para poder lidar com isso, mas o processo era muito rápido. Então a pessoa chegava, em 10, 15 minutos ela já saía, já vacinada, mesmo que tivesse ali uma fila para ela esperar. Claro, respeitando todos os distanciamentos. Então, a gente desenvolveu o sistema, que era acessado via celular ou via computador de qualquer forma, né, com uma interface amigável. Fizemos, então, essa reorganização da rede, a princípio centralizando, depois foi para as unidades, logicamente, a gente implantou o sistema de agendamento também nas unidades básicas. E aqui a gente fala também um processo importante. Se eu estou falando de uma ferramenta que a população vai utilizar, eu tenho que comunicar bem isso. E aí nós fizemos uma forte parceria com a Secretaria de Comunicação para que a todo momento ela estivesse divulgando e orientando o usuário em referência às datas, horários, quando ia abrir o agendamento e tudo mais. Então, basicamente, aqui, a pessoa se autocadastrava. Então, hoje nós temos uma base cadastral que o CPF era obrigatório, que todo mundo, para se cadastrar, precisava colocar o seu CPF. Então, são CPFs únicos no sistema. Então, a gente não tem duplicidade nessa base de dados. Fazíamos, então, a configuração das agendas. Havia divulgação na imprensa e nas redes sociais. As vagas eram liberadas. O processo chegava, então, o usuário chegava lá para ser vacinado e fazia um check-in no sistema. Então, a partir do momento dali, se fazia a verificação documental para ver se realmente ele era do público-alvo, que tinha sido estabelecido. E ele seguia, então, para ser imunizado. E lá ele se fazia mais uma verificação se realmente ele precisava, ele também fazia parte desse público-alvo. Então aqui a gente tem as centrais de imunização. Uma central, então, no nosso centro de eventos, que é um ambiente bem espaçoso e bem grande. Outra na Associação Atlética da Tupi, que é uma empresa lá grande de Joinville, também num bairro, na região norte, região leste. E a central, dentro do shopping também haviam vagas disponíveis no shopping center, por ser um local de grande circulação. E essas 3 centrais tinham uma capacidade média dia de 5.000 pessoas sendo imunizadas, todas agendadas. Então, com isso, nós tivemos 1.200.000 doses aplicadas nesse período, 477.000 pessoas vacinadas com pelo menos a primeira dose. Tivemos uma cobertura de 102,9% de primeira dose e de segunda dose de 96%. O usuário saía já agendado com a segunda dose, não era uma procura que alguém teria que ir lá e agendar uma data. Ele já saía, a partir daquele dia que ele fez, naquele dia, daqui de 60 dias, ou conforme a vacina, logicamente, isso era parametrizado, ele já saía agendado automático. O sistema já dava a data dele, da próxima dose dele. E ele acompanhava depois no site, para ele não esquecer. Então, nós tivemos no sistema 510.000 pessoas cadastradas, 435.000 pessoas foram agendadas, mais de 1.300.000 pessoas, isso é mais do que a população de Joinville, que hoje a gente tem 604.000, pelo IBGE. Em um único só dia, nós tivemos 76.000 acessos, então era uma loucura, realmente, ali no começo, quando abria a agenda, o pessoal ficava empolvoroso, né? Então todo mundo acessava. Tivemos 657.000 daqueles check-ins e 93% das doses foram agendadas. Aqui que eu quis falar para vocês, né, daquela por que eu vou fazer o compulsório. Né? Então a gente optou por atender esses 93% que realmente conseguiram utilizar o sistema e ter o seu agendamento e a sua imunização. Basicamente, para finalizar, o que a gente fala desse processo? Que é possível, sim, a gente estabelecer uma parceria público-privada, e nesse caso aqui, realmente, a gente gosta de dizer que é realmente uma parceria público-privada, porque o serviço público fez a sua parte e a rede privada, que a gente fala aqui, claro, o voluntariado, a sociedade civil, fez também a sua parte e participou desse processo. Finalizando, então, a gente também, o instituto que ajudou a desenvolver o sistema é o Instituto FabLab de Joinville, que também trabalha cooperando e desenvolvendo outras tecnologias gratuitas para a população, e ele faz essa intermediação desse voluntariado em Joinville. É isso aí.